Direto da central, próxima parada de notícias. No ar. Olá, boa noite. Veja que a notícia hoje no mundo rodoviário. Novas informações da aviação Itapemirim-Suzantur. Justiça nega pedido da aviação Águia Branca, que tentava impedir que Suzantur começasse as operações. Já as linhas da Caiçara ainda não estão liberadas pela NTT para a empresa do ABC. Já os detalhes para você. A NTT suspende autorização da Novo Horizonte por 55 dias. Denúncia em São Paulo. Várias empresas de ônibus da capital têm adulterado o anjo da guarda e pondo em risco a vida dos passageiros. Em instantes você confere o desenrolar dessa história. Já o prefeito Ricardo Nunes quer articular com o governo federal o auxílio para bancar gratuidades e aguarda o fim dos estudos sobre a tarifa zero nos ônibus da capital paulista. E ainda, as ocorrências do mundo rodoviário. Esse é o Jornal do Ônibus, que tem a maior e melhor cobertura do mundo rodoviário e onde você sempre sabe mais. Começamos nosso jornal por São Paulo. O portal Diário do Transporte mostrou nos últimos dias flagrantes de empresas de ônibus da capital circulando com os veículos com as portas abertas. Prática essa que é ilegal na cidade, segundo as normas da SP Trans. Parte das empresas, principalmente aquelas que operam no sistema local, estariam adulterando o anjo da guarda, que é o equipamento que garante a segurança das pessoas no embarque e desembarque. Inclusive, muitos acidentes que mostramos aqui no canal com ônibus da SP Trans aconteceram justamente por isso. Com certeza, essas fatalidades chamaram a atenção das autoridades. A SP Trans, em nota, havia informado que em 2022, 60 multas foram aplicadas a empresas de ônibus por essa prática. Neste ano, pelo menos 5 multas já foram aplicadas. Já o Sindimotoristas diz que muitos acidentes têm ocorrido pela falta de cobradores no sistema. Outras práticas, como assédio, viram corriqueiras sem o cobrador, já que esse funcionário tem um papel fundamental na ordem do veículo, não sendo apenas uma pessoa desempenhada apenas para fazer cobranças da passagem. Já o SP Urbanos, que representa as empresas de ônibus, lembra que os ônibus passam por inspeção periódica e amostral, tendo inclusive fiscalizações de campo. Os trabalhadores também são instruídos para proceder corretamente com o veículo, principalmente em casos que envolvam a segurança de indivíduos no ônibus. Sob condição de anonimato, funcionários de empresas de ônibus confirmam a prática. O Conselho de Transporte do município de São Paulo vai discutir esse assunto na próxima sexta, dia 24, onde também será pauta a tarifa zero nos ônibus da capital. Na quinta, o prefeito Ricardo Nunes disse que os estudos para verificar a viabilidade do processo para toda a população da cidade, que usa diariamente cerca de 13 mil ônibus, vão entrar na fase da análise sobre a logística. O prefeito também falou em conversar com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e também com o governo federal para a retomada do auxílio financeiro da União, que ajudava prefeituras e estados a bancarem gratuidade para pessoas com 65 anos ou mais no transporte público. No ano passado, o governo liberou 2,4 bilhões de reais, sendo 160 milhões apenas para a capital paulista. Nesta semana, porém, a medida provisória que previa o auxílio foi extinta por Pacheco. Veja agora na íntegra a entrevista do prefeito Ricardo Nunes, divulgada pela Prefeitura de São Paulo e pelo Diário do Transporte. No ano passado, eu tive o privilégio de liderar uma frente de prefeitos do Brasil inteiro para discutir esse tema e a gente conseguiu a aprovação do projeto de lei, onde destinava 2,5 bilhões para as cidades do Brasil para subsidiar o transporte dos idosos 65 mais, até porque é uma lei federal e fica para os municípios pagar a conta. Nós tínhamos uma expectativa de que isso seria renovado, até porque é muito importante que o governo federal participe
né, dessas questões do transporte coletivo, da questão da mobilidade, não fique as contas só para a prefeitura. Eu vi por cima uma matéria, lamento que não seja renovado, mas pelo menos a gente pode dizer que pelo menos um único ano as cidades tiveram essa contribuição. São Paulo recebeu 160 milhões com relação a esse auxílio, a gente gasta 450 milhões na gratuidade do idoso acima de 65, mas lamentar, eu vou ligar daqui a pouco para o senador Rodrigo Pacheco, que eu tenho grande estima e apreço, ver se é possível reverter isso, porque não é razoável que o governo federal não dê uma contribuição para a questão do transporte coletivo. Se não der para reverter, há alguma chance da cidade arcar? A gente vai ter que arcar, a gente já vinha arcando, né? Então se não houver uma forma de fazer a reversão, a gente vai ter que arcar 100% com essa gratuidade, que a gente já vinha fazendo isso, tivemos esse fôlego no ano passado de 450 milhões, 160 milhões, mas eu fico triste, porque era importante que o governo federal pudesse ajudar os municípios na questão da mobilidade, do transporte coletivo, incentivar o transporte coletivo, desincentivar o transporte individual. E lembrando, é uma lei federal, então é muito fácil fazer em lei federal para dar conta para os municípios, né? Acho que a gente precisaria discutir melhor esse tema, se vai cancelar é uma pena. Eu pensei que a gente pudesse manter e até ampliar. A discussão da tarifa zero, como é que está, prefeito? Um debate que foi iniciado no ano passado. Como está esse debate agora? Em que ponto está essa discussão sobre uma eventual tarifa zero no transporte público? Olha, estão sendo feitos os estudos, a SP Trans continua fazendo os estudos, a gente percebeu que é um tema bastante complexo, agora a gente vai entrar numa outra etapa que será necessária, que é com relação aos estudos da logística desse processo todo. Havendo o transporte da gratuidade zero, ele aumenta o número de passageiros, eu preciso ter uma rede de ônibus e de corredores e terminais que dê sustentação a esse aumento do número de passageiros. É uma vontade muito grande minha, eu quero fazer, eu só preciso fazer quando eu tiver certeza de que eu implantando o transporte gratuito coletivo, eu não vá piorar o sistema de transporte, porque vai aumentar o passageiro, então ele não conseguir entrar no ônibus, né? Então a gente quer fazer, mas fazer com o pé no chão, baseado em estudo, no momento certo, na hora certa, mas a tendência é fazer no momento que a gente tiver com tudo planejado para poder fazer, no mínimo, a manutenção do transporte, com o objetivo de melhorar, mas nunca piorar. Alguém lá na Bahia jogou alguma praga, uma mandinga para Novo Horizonte, porque não é possível. Direto, a empresa é alvo de incêndios, acidentes e por aí vai. Desta vez, foi a NTT que bateu na porta da empresa. A Agência Nacional de Transportes Terrestres, através da deliberação número 41, determinou a suspensão de todas as linhas da empresa por 55 dias. A Novo Horizonte pode manter ainda a operação dos mercados por até 90 dias, após a ciência da decisão, mantendo a venda de bilhetes apenas pelos próximos 30 dias úteis. Já na deliberação número 37, a agência decidiu em desfavor da Januária Transporte e Turismo Limitada. A pena de cassação do mercado entre Formosa, em Goiás, até Brasília, no Distrito Federal. A medida já está em vigor. Recentemente, a agência já havia suspendido todas as linhas da Januária. A NTT também autorizou várias empresas de ônibus a realizarem fretamento. As informações completinhas estão disponíveis no Diário Oficial da União. Um ônibus urbano da empresa Carris bateu em um poste e derrubou um outro na manhã de ontem, sexta-feira, lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. A prefeitura da cidade informou por meio da empresa pública de transporte e circulação, a EPTC, que o acidente ocorreu na Avenida Saturnino de Brito, no bairro Vila Jardim. O veículo seguia sem passageiros com destino à garagem, quando por um certo momento, o motorista perdeu o controle da direção e colidiu contra um poste, danificando a frente do veículo. Agentes da EPTC foram acionados para o local, assim como também agentes da empresa de ônibus. Um ônibus rodoviário da aviação Cristiano Moraes pegou fogo no fim da tarde de quinta-feira na MG 329, na região de Caratinga, em Minas Gerais.
O coletivo seguia viagem com 13 passageiros e o motorista, que ao perceber o princípio de incêndio, parou o ônibus e todos conseguiram desembarcar em segurança. Agentes do Corpo de Bombeiros conseguiram conter as chamas, porém, o ônibus rodoviário ficou totalmente destruído. Devido ao incidente, o tráfego de veículos precisou ser interrompido em ambos os sentidos. Agentes da Polícia Militar Rodoviária de Minas também foram acionados para a ocorrência. As causas do incêndio ainda serão investigadas. Um ônibus escolar modelo Caio Foz Super quase tombou na manhã de quinta-feira em uma estrada rural de Santa Catarina. O coletivo seguia transportando 24 alunos no momento do acidente. Apesar do susto, ninguém se feriu. Segundo informações, o coletivo derrapou e quase tombou, ficando de lado e inclinado. A Prefeitura de Camboriú informa que a lama criada devido à chuva que atingiu o município pode ter contribuído para o ocorrido. Um outro ônibus foi disponibilizado para que os alunos pudessem seguir viagem até a escola em segurança. O desembargador Azuma Nishi, da primeira Câmara Reservada de Direito Empresarial, negou o recurso da aviação Águia Branca, que tentava impedir a Suzantur de operar as linhas das aviações Itapemirim e Caiçara por meio de arrendamento. Lembrando que, para quem ainda está por fora do assunto, no ano passado, a Justiça decretou a falência das aviações Itapemirim e Caiçara, e a Suzantur foi autorizada pela Justiça a operar por 12 meses, sendo prorrogável por mais 12 as linhas de ônibus da Itapemirim e da Caiçara, como forma de arrendamento, desde que cumprisse todas as exigências da NTT, fora ainda outras atribuições. Uma das justificativas para a liberação do arrendamento é que seria uma maneira de obter recursos para o pagamento dos credores da massa falida. A Águia Branca alegou que as linhas pertencem ao poder público e não às empresas de ônibus, e que, por isso, não poderiam ser usadas como ativos a serem arrendadas. A Azuma Nishi informa que a preservação e manutenção das linhas, através do arrendamento, ajuda numa liquidação mais eficiente dos ativos do Grupo Itapemirim, não vislumbrando perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, durante o tempo necessário para processamento do presente recurso. Sobre as operações da Suzantur, elas ainda, atenção, não estão liberadas. Repetindo, as operações da Suzantur pela Itapemirim ainda não estão liberadas. Apesar da vitória da empresa do ABC Paulista, neste caso da Águia Branca, a operação das linhas ainda não está liberada pela ANTT. Tanto é que a Suzantur já entrou na justiça com um novo pedido para a liberação das linhas. A Suzantur alega que a NTT está agindo de má fé e cita uma possível troca de datas de e-mails, exclusão de destinatários da empresa e a inclusão de pessoas estranhas no mailing durante o processo de liberação das linhas. Tudo isso seria para confundir, segundo a Suzantur. A conduta de má-fé da NTT, segundo a Suzantur, apaga endereços dos representantes da Suzano, além também da manipulação de datas de documentos, usando datas do ano passado, e a atuação maliciosa de seus agentes. Olha só, isso tudo beira a inépcia, com práticas processuais incompatíveis com posturas adotadas pela agência em reuniões com a Suzano, desrespeitando e descumprindo as determinações da Justiça. A Suzantur relata ainda que o acesso de funcionários ao sistema tem sido dificultado pela ANTT, que libera o sistema, mas em seguida impede a consulta. A empresa de ônibus ainda acusou a agência de não cumprir integralmente a decisão judicial sobre o arrendamento, permitindo somente a liberação das linhas da Itapemirim, mas não as da Caiçara, que são, claro, as rotas principais. Segundo a Suzantur, a não permissão de operação dessas linhas, pelos argumentos da NTT, ocorreu porque o TAR da Caiçara está vencido. De acordo com a Companhia de Santo André, isso não deveria ser um impedimento, porque o válido para essas operações é o TAR da Suzantur e não o da Caiçara. A Suzano diz ainda que não faz sentido algum exigir um TAR de uma empresa falida, se sua própria autorização está em vigor. A companhia do ABC Paulista ainda destaca estranhar a não permissão para o início das operações das linhas
linhas da Caiçara pela ANTT, uma vez que, segundo a empresa, a própria agência elevou a classificação da Suzantur para a classe 3, que seria a maior categoria que uma aviação pode conseguir, podendo prestar qualquer tipo de serviço. Assim, portanto, a Suzantur entende que não há mais nenhum impedimento legal, técnico e documental para que as linhas não sejam liberadas à operação, que antes eram autorizadas a Itapemirim e a Caiçara. Na nova petição, a Suzantur reitera a solicitação para que sejam liberadas as operações em até 48 horas e a liberação imediata de acesso dos funcionários ao sistema da agência. Operadores de terminais rodoviários, como a Urbis de Curitiba e a Susicam de São Paulo, já teriam liberado os trabalhos de embarque e desembarque em suas respectivas rodoviárias. Porém, sem a autorização da ANTT para as linhas, nada muda e nada vai pra frente. Essa novela ainda vai longe, minha gente. Pode crer. Esse circo que a ANTT tá fazendo não vai ter um fim tão cedo. Mas pode ter certeza que se fosse a Garcia aí no lugar da Suzantur, pode ter certeza que as linhas já teriam começado, já que a empresa do Paraná só queria o Sul e o Sudeste, o filé mignon. O Nordeste ficaria sem empresa, ou melhor, sem concorrência, com Gontijo e Águia Branca dominando tudo. É o jogo dos transportes, com só os grandes sendo beneficiados, infelizmente. Hora do resumo de notícias da semana. Semana essa bem agitada e movimentada nas estradas. Tivemos como destaque aqui no canal a Gontijo, que teve um ônibus assaltado aqui no norte do Paraná. Em São Paulo, o Expresso da Mantina recebeu 13 multas da Artesp. Por lá, o povo tá na bronca com a empresa. No Rio, o povo também tá na bronca, porém com a aviação Redentor, já que a empresa tem oferecido um serviço péssimo para a população. No feriadão de Carnaval, quem tá pulando de alegria é a aviação Águia Branca, que segue com seus ônibus lotados na Rio Vitória. Essa semana também tivemos como destaque aqui no canal as ocorrências do mundo rodoviário, onde vários acidentes e vários ônibus pegaram fogo pelas estradas. Em São Paulo mesmo, um ônibus foi roubado. No Rio, um outro perdeu o controle e atingiu um posto de gasolina. Por fim, temos as notícias do grupo Itapemirim. A Suzantur subiu o tom contra a ANTT e pediu a liberação das linhas, pedindo também multas à administradora de terminais e também contra a aviação Garcia. A empresa do ABC Paulista ganhou na justiça uma causa contra a Águia Branca, que queria impedir as operações das linhas da Caiçara. Essas foram as principais notícias da semana. Novas informações você confere em nossos vídeos aqui na programação do canal. E antes da gente encerrar, uma última notícia. Em São Paulo, foi aberto o processo de licitação para a concessão do transporte público urbano de São Vicente no litoral do estado. As propostas serão abertas em sessão às 10 da manhã do dia 10 de abril. O contrato será de 20 anos. O edital pode ser conferido e solicitado através do telefone DDD 13 3579 1399 ou pelo e-mail decomilic@sãovicente.sp.gov.br. Já em Santo André, a Câmara Municipal de Vereadores aprovou o projeto de lei que visa oferecer gratuidade no transporte coletivo municipal para grávidas. Segundo informações, as mulheres gestantes, caso a lei seja sancionada pelo prefeito, não irão precisar pagar para utilizar os coletivos. Já no Rio, agentes da Guarda Municipal prenderam um homem por estar roubando e furtando cabos e barras de cobre de um ônibus do BRT Rio. O coletivo estava estacionado na estação do BRT no Jardim Oceânico, lá na Barra da Tijuca. Agentes do BRT Seguro agiram em cima do malandro, que foi preso dentro do veículo. Ele tentou se esconder entre os bancos, mas foi localizado. Com ele, os guardas encontraram cerca de 12 metros de cabos de cobre na mochila do meliante. Uma faca de cozinha também foi encontrada, que era usada para cortar os fios.
Já em Minas, um homem foi preso em Belo Horizonte por importunação sexual dentro de um ônibus urbano da capital mineira. O caso ocorreu na linha 9101 Alto Santa Lúcia, Veracruz. Ao ser informado da ocorrência, o motorista acionou o botão do assédio e imediatamente a guarda municipal foi até o local, prendendo o criminoso. Ele foi encaminhado à delegacia da mulher. Em 2018, o botão do assédio foi implantado no município de BH, como forma de combate aos crimes contra mulheres no transporte coletivo público. Por fim, no Rio Grande do Norte, a Prefeitura de Natal espera receber 16 mil passageiros durante o feriadão de Carnaval. A operação de funcionamento da rodoviária especial de Carnaval já está em vigor. O aumento em relação ao ano passado na demanda deve ser de 40,8% maior. As partidas devem aumentar 3%, com pelo menos 27 ônibus extras. Os destinos mais procurados são Recife, Salvador, Rio de Janeiro, Maceió e Fortaleza. Assim nós encerramos mais esta edição do Jornal do Ônibus, agradecendo, é claro, a sua companhia e a sua audiência. A gente volta amanhã aqui no canal Domingão com uma movimentação de ônibus mega especial para você, especial de Carnaval. E segunda, temos as renovações de frotas, às 7 da noite. Aproveite o Carnaval com moderação e responsabilidade. Se beber, vá de ônibus. A todos, uma excelente noite e um bom feriadão para todos nós.